Oi, pessoal! No episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito conhecido, né, que faz parte da nossa vida o tempo todo, mas que se a gente for colocar luz a esse tema, né, baseado em evidência científica, muitas vezes ele traz questões controversas, mas é um tema muito gostoso de conversar. Acredito que você também tem uma força que te move por conta deste tema, tá? Ele é uma das forças motrizes do ser humano. Vou ler um trechinho de uma música aqui, tá? Da Legião Urbana, que é sobre o tema que nós vamos falar hoje. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O episódio de hoje é sobre o amor. Fique aqui comigo que o episódio já vai começar. Então, hoje nós vamos falar sobre uma das forças que mais movem nós, os seres humanos, o amor. No início do podcast, eu disse que ele é um tema controverso, se a gente for olhar à luz das evidências científicas, porque o amor, muitas vezes, ele é categorizado como uma emoção. Né? O amor é uma emoção. Outras pessoas acreditam que o amor é a junção de várias emoções, mais de uma emoção. Então ele seria um sentimento. E alguns autores olham para o amor de forma mais complexa, né? Mais global, como se ele envolvesse, né, tanto essa parte das emoções, das cognições, né, das nossas crenças. Então, assim, ele é muito mais complexo do que somente ser determinado como uma emoção, tá? Então, hoje eu vou trazer para vocês, né, alguns pontos relacionados sobre esse tema, sobre o amor, né, à luz de algumas evidências científicas, tá bom? Então, hoje nós vamos olhar o amor de forma mais abrangente. Então, segundo alguns autores, o amor é uma das emoções que nos movem, mas ela não é a única, né? Existem 3 emoções que fazem com que a gente tenha esse componente, né, de se movimentar, que seria o amor, a raiva e a inveja. Né? Eu já gravei um episódio sobre inveja, depois vocês vão lá assistir, e falta eu gravar o episódio sobre a raiva, eu vou gravar também o episódio sobre essa emoção. Mas são emoções que nos movem os seres humanos às ações, tá? Como todas as outras emoções, a gente tem um impulso de ação, mas esse faz com que a gente se movimente, né? Na vida, de forma mais complexa. Outros autores vão dizer que o amor tem alguns outros componentes. Então, tem autores que dizem assim, que na raiz do amor estão outras emoções, como a alegria e a confiança. E na raiz do cuidado estaria o amor, né? Então, o que eles querem dizer com isso? Né? Que se a gente se cuida, se importa, se alegra com as coisas, o fundo que está por trás disso tudo, existe uma raiz por trás disso tudo, e essa raiz é o amor. Tem outros estudiosos, inclusive brasileiros, né, que fizeram uma adaptação de uma escala que é muito conhecida na psicologia, que chama teoria triangular do amor. Né, que eles acreditam em 3 vértices ali, né, como se fosse um triângulo de 3 vértices, com alguns componentes também. E existem outros autores falando sobre outras coisas. Outros autores, né, vão falar que o amor é muito mais do que uma emoção. Né? O amor é um valor, uma crença pessoal e também está associado às nossas ações, né? Que já é uma visão mais abrangente sobre o amor, né? Porque para que a gente possa expressar, né, o amor ou sentir de fato aquilo que eles caracterizam como amor,
existem alguns pontos, alguns princípios aí. E de que também o amor, gente, e aqui nós não estamos falando de um amor específico, né, de um amor romântico, porque existem várias categorias, né, várias formas de amar. Então existe um amor fraternal, existe o amor romântico, existe o amor de companheirismo, de amizade, né, o amor que a gente tem de conquista das nossas metas. Então assim, a gente pode amar, de fato, não só pessoas. A gente pode amar coisas, a gente pode amar lugares, a gente pode amar os nossos animais, né, de estimação. Então, assim, o amor, ele é muito amplo, né? Ele não está numa categoria restrita ali, tá? Então, assim, a gente pode desempenhar, pode sentir esta emoção, trabalhar em prol do amor em todos esses contextos, tá? É como se fosse um apego. Tudo aquilo que a gente tem apego tem uma raiz também, que é o amor, tá? Então, o que a gente está entendendo? Né? Que o amor, de fato, se for uma emoção, é uma emoção extremamente complexa, tá? Atualmente, né, o amor, o conceito de amor na literatura, ele é multidimensional, tá? Ele tem a ver com estruturas que a gente monta das nossas né, intra e inter-relações, e é muito dinâmico. Então, assim, é uma construção, vai acontecendo todos os dias, né? Inclusive a intensidade do amor, ela pode aumentar, ela pode diminuir, né? Diferente do que muitas vezes a gente diz assim, o amor pode acabar. Muitas vezes o que acaba é a intensidade de uma emoção, né? E ela pode mudar de alvo, né? Mas essa expressão do amor todos nós temos. Ela é uma emoção também, né? O amor, que assim, ela tem essa questão da troca, né? Ela é mais complexa, porque assim, quanto mais a gente dá amor, né, a gente demonstra amor, mais a gente recebe. Quanto mais a gente se sente amado, mais a gente tem desejo de expressar o nosso amor, né? Então veja, é nessa relação com o outro e nessa relação comigo, né? Porque pincelando aqui um pouco, né, pontuando algumas coisas, para que a gente possa, de fato, né, amar alguém, demonstrar este amor por alguém, a gente precisa estar com esta emoção, com essa complexidade em nós, mas de uma forma que os nossos esquemas, as nossas crenças estejam relacionadas a um amor, mas esse amor aqui que a ciência tem estudado. Porque, assim, existem várias formas de amar, né? Mas nem todo tipo de amor é aquilo que a gente chama de amor saudável. E a gente vai entender que um amor saudável está muito relacionado aos nossos esquemas, né? E a depender do esquema que a gente tem no momento, no contexto, né? E com as pessoas que a gente está nessa troca amorosa, isso pode denotar para a gente como se a gente estivesse amando, mas para a pessoa que está nessa inter-relação, talvez aquilo esteja sendo motivo de sofrimento e muito também, às vezes, para a pessoa que está se sentindo assim, né, dessa maneira. E é aquilo que a gente chama de amor patológico. Mas não é um amor sendo o amor, né, com uma classificação, né, de bom ou ruim. Não nesse espectro. O amor é bom e o amor é ruim. Tá? É mais na qualidade do amor ali, né? De como os meus esquemas me ajudam, né? Facilita ou impede que eu tenha um amor saudável por mim e pelas coisas, pelos lugares e pelas pessoas, e como também o amor doentio ali, né, que a gente fala patológico, a gente nem tem usado mais essa expressão muito, como isso também pode estar permeado dessas crenças que a gente tem. Então vamos lá, né? Se a gente for olhar para o amor como uma emoção complexa, né? O que precisa conter, né, nessa percepção de amor? Então, os teóricos dizem, né, que tem que ter 4 componentes nessa definição aí, né, de amor. 4 componentes que fazem parte aí dessa definição de amor, né? O primeiro deles, né, a gente precisa do outro.
essa sensação de precisar do outro. Mas veja, né, não é uma sensação de precisar de forma dependente. Então, eu dependo do outro para viver, eu dependo do outro para amar, né? Eu só vou me sentir amado nessa relação de dependência. Não é neste sentido, mas é no sentido de que a gente, né, possa enxergar a nossa incompletude. Né? Andréia, mas então tá faltando uma parte em nós que tá no outro? Não, também não é aquilo, né, de a minha metade da laranja, a tampa do meu cesto, do meu balaio, eu nem lembro como é que é esse dito popular. Não é nesse sentido, mas é precisar do outro olhando para o ponto de conexão, né? Porque nós precisamos estar conectados com outras pessoas, né? Faz parte do nosso processo evolutivo, né? De reprodução, inclusive, né? Essa conexão com os outros. Porque isso faz com que a gente tenha essa percepção de fazer parte, estar contido num sistema maior, né? De relações com as pessoas. Então, assim, dentro do amor, precisa ter esse componente de conexão, tá? Porque, por exemplo, se a gente tem uma percepção de que a gente é incompleto de alguma maneira, a gente busca, né, esse aprendizado, essa troca na relação com as pessoas, mas não na dependência, na troca, tá? Sem essa existência, né, de dependência, mas na inter-relação com o outro. Qual que é o outro componente, né, que faz parte do amor? Então, o primeiro é conexão, o segundo é cuidado. Cuidado, né? Quando eu amo alguém, alguma coisa, algum lugar, o meu trabalho, né? No meu caso, eu amo o trabalho que eu faço, eu amo o cuidado que eu tenho com os meus pacientes, né? Então, assim, o cuidado tem que fazer parte da composição aí do amor, né? Para que o amor se mantenha, é preciso ter cuidado. Outro componente seria a confiança, tá? Quando a gente ama alguém, algo, alguma coisa, eu confio, né, que essas coisas que eu amo, a pessoa, o lugar, também cuidam de mim. Então, veja, é aquela sensação de reciprocidade, tá? É a confiança também nesse cuidado, nesse amor do outro, tá? Então, assim, eu demonstro esse amor, né? E também recebo, o outro também me devolve isso, né? É confiar que o outro também vai cuidar de mim, é confiar que o outro também quer se conectar comigo, tá? É confiar, é sentir essa sensação de reforço, tá? De retribuição. Então, a conexão, cuidado e confiança. E um dos componentes, né, que muitas vezes gera muita desconexão, né, nas relações, é o componente da tolerância. Né? E tolerância, né, não só com paciência, né, também com esses outros atributos de cuidado, confiança, mas a gente entender, né, que o nosso objeto de amor, ele é tolerado. Como assim, Andréia? Né? Ele é tolerado, né? Ele é permitido. A gente permite que aquilo, alguém, algo que a gente ama, ele exista em si mesmo, sabe? Não é exigido desse objeto, dessa pessoa, de algo, que ele seja outra coisa. Não é exigido dele que ele mude ou se adapte a mim. Então, assim, chocolate é chocolate. Não precisa se transformar em maçã, não precisa se transformar, né, em outra coisa. Chocolate é chocolate, tá? Então, assim, eu tolero que o outro é diferente, né? Eu respeito, eu cuido sabendo dessa diferença, tá? Eu não quero mudar, eu não quero controlar o outro, tá? Porque tem muito essa questão, né, dessa percepção que a gente tem de que se a gente ama, a gente precisa ajudar o outro a se modificar, a melhorar. Mas essa mudança, essa modificação é um pedido, né? É uma tomada de decisão do outro ou é nossa? Né? Porque se eu acredito que o outro precisa mudar, inclusive para que eu possa me relacionar de forma adequada, né? Possa me relacionar bem, também me sinta retribuída, não é o que eu faço que vai desenvolver isso no outro. O outro precisa querer desenvolver isso, ele precisa querer mudar. Tá? Agora, existem relacionamentos, né, que a gente
percebe? Onde um dos parceiros aí, talvez, né, numa relação romântica, ou mesmo, né, entre pais e filhos, né, que assim, eu te amo, mas se você for desta maneira, eu te amo se você fizer isso, eu te amo, sabe? Então, assim, não é na troca, não é na tolerância, né? Eu quero aquela pessoa, né, meio que sim, num sentido de posse, mas quero ela do jeito que eu quero, que eu gostaria que ela fosse, né? Então, de todas as formas, a gente está trabalhando no intuito de enquadrar, né, de moldar aquela outra pessoa, né? Não tem esse componente da tolerância. Isso não quer dizer que a gente precisa aguentar tudo, tá? Não é disso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que aonde existe amor, existe esses 4 componentes, da tolerância, da confiança, do cuidado, e esse desejo de conexão, esse desejo de estar com o outro, tá? Então, qual que é a função do amor? A função do amor é a ligação, né? E o que faz parte dessa ligação, né? Entre as pessoas, entre as coisas? É a conexão, o cuidado e a reprodução da nossa espécie, tá? Porque o amor também envolve esse componente, né, de reprodução, de conexão, tá? E aí é o amor que inclui um componente sexual, né? Porque é muito complexo, né, pessoal, essa questão relacionada ao amor. Ah, só existe amor se existe sexualidade? Não, nós estamos falando de determinados tipos de relacionamento, né, amoroso, não necessariamente todos, porque nós temos amor pelos filhos, né, pelos pais, pelos amigos, pelos parceiros. Então, são vários tipos de amor por coisas, pelos nossos animais, né, de estimação, pelas coisas que a gente tem, pelas coisas que a gente alcança na vida, tá? Então, assim, o amor, ele é democrático, tá? Não existe só o amor entre humanos, né? Essa emoção, né, ela é múltipla, tá? E quanto eu preciso entender, né, para eu poder ter esses componentes, né, adaptados a mim, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, que antes mesmo, né, dessa conexão, desse cuidado e confiança e tolerância com o outro, existe, né, para existir esse amor saudável em nós, a gente precisa estar conectado conosco, né, nesse movimento de autocuidado conosco, de confiar, né, em nós, né, de nos reforçarmos, sabe, sobre essas questões, de ter essa tolerância, né, aceitar coisas que eu não posso mudar em mim, progredir, né, rumo a movimentos que possa gerar mudança, tolerar o desconforto do momento, os processos. Então, veja, né, para que eu possa ter isso na dinâmica, né, na relação com o outro, eu preciso ter isso em mim. Né? Então, assim, a gente vê muitas vezes as pessoas se relacionando e sofrendo, né? Porque elas acreditam em mitos relacionados ao amor, né? Existem muitos mitos relacionados ao amor. Um deles eu já disse, que é assim, a minha outra metade, né? Amor é único, só acontece uma vez na vida, né? A outra pessoa, eu preciso achar a minha outra metade para me completar, né? Isso são mitos, pessoal, e isso traz muito sofrimento, né? Porque, assim, se eu não estou num momento onde eu não estou me relacionando afetivamente, amorosamente com uma parceira ou um parceiro, eu vou estar em sofrimento. Então, assim, na existência desse tipo de relacionamento, eu vou estar em sofrimento? Não, e não é isso que acontece, né? Mas diante das relações, né, para que a gente possa desempenhar esse cuidado, confiança, tolerância e conexão com qualquer tipo de relação amorosa no trabalho, de companheirismo, de amizade, a gente precisa estar bem com essas questões desenvolvidas em nós, né? Vou aqui agora no café, já fui na água, agora vou no café. Então, o que acontece, né? Para que a gente tenha essa percepção de um amor saudável, né, a gente precisa primeiro olhar para si, né, olhar para como é que tá essa relação amorosa com a gente mesmo, né? E aí eu já falei um pouco daqueles componentes da autoestima, né, que é assim, o autorreforço, o autocuidado, né, a forma, o conceito que eu tenho ao meu respeito, que está muito relacionada ali aos nossos esquemas, às nossas crenças, né, aquilo que a gente vem trazendo na nossa vida ao longo da vida. Isso tudo precisa estar equilibrado em nós, né? Primeiro para que a gente possa,
né, transformar esses desafios da vida, enfrentar as coisas que a gente precisa, né, com os nossos componentes. Né? E ao longo do tempo, se a gente encontrar pessoas onde a gente possa se conectar, né, ter parceiros aí de jornada, né, que tem esses valores parecidos com os nossos, né? Essa troca fica facilitada, mas ela não é uma troca dependente. Eu dependo do outro para ter tudo isso daqui, né? Eu dependo de alguém para exercitar o cuidado, o amor, a tolerância. Não, né? Isso, em primeiro lugar, a gente tem que fazer com a gente, né? A gente precisa se amar, né? Para amar o outro. Tá? A gente precisa se amar, esse amor precisa existir, né? E como é que a gente faz isso? A gente precisa se doar, e se doar, né, para conosco, com a gente mesmo, né? Porque quando a gente vai externalizar, né, essa emoção aí complexa, a gente precisa ter isso dentro da gente, né? Mas se eu sou uma pessoa que eu não me amo, né, eu não confio em mim, eu acho que eu sou uma pessoa, né, que não tenho tantas qualidades para ser amada pelo outro, eu tenho esse esquema, sabe, de visão negativa sobre mim, eu não tenho um valor adequado, as pessoas não têm, eu não chamo atenção em nada, elas não têm o porquê, né? Eu não desperto essa atenção no outro, o amor no outro, né? Se eu tenho esse esquema dentro de mim, talvez eu vá buscar, né, nos relacionamentos algo que esteja faltando, né? Então, se eu não tenho e eu encontro alguém que queira se relacionar comigo, né, que talvez a outra pessoa perceba, né, essas coisas em você, mas você não percebe. Se eu encontro essa pessoa, eu acabo acreditando que assim, nossa, encontrei esse daqui, nunca mais eu posso largar, eu não posso desistir, né? Porque se eu desistir, eu vou voltar a ficar só, né? Porque esse daqui viu algo em mim. Então veja, né? A depender de como são os nossos esquemas, também vai dar o tom, o colorido das nossas relações, né? Então a gente vê relacionamentos muito adoecidos, né? E às vezes muito patológicos, né? Relacionado ali a relacionamentos mais tóxicos, tal, adoecedores, por conta muitas vezes, né? Desses esquemas que a gente traz conosco, dos esquemas e crenças do outro e desse esforço que a gente tem de achar esse amor platônico, esse amor fantasioso, ideal de conto de fadas, né? O amor é mais um componente da nossa vida, né? Todos nós estamos em busca, né, de sermos amados e de amar, né? Porque é uma força que nos move. Quando a gente está amando alguém, né? Assim, acho que no início de uma relação com alguém, seja com um amigo, com alguém, né? A gente vive aquela fase assim de meio de encantamento, né? A gente vê aquelas coisas positivas que aquela pessoa tem, a forma como aquela pessoa reage às coisas que a gente faz, né? As nossas qualidades, né? Ou até mesmo aquilo que a gente não gosta muito na gente, os nossos defeitos. Então a gente vive uma fase de encantamento ali. Mas que se a gente também, né, não tentar essa conexão, né, essa conexão também de cuidado, confiança, tolerância ao longo do tempo, né, porque assim, esse comportamento, né, de amor também precisa existir ao longo do tempo. Eu preciso ter ações de cuidado, ações de confiança que gerem confiança, de troca recíproca, né, de tolerar as diferenças do outro, porque senão eu não estou falando de amor, eu estou falando de uma relação, mas de outro ponto, tá? Não é uma relação de amor saudável. Né? E aí também tá essa questão relacionada, né, do amor como cuidado e do amor como controle, que a gente já falou ali em cima, né? No amor como cuidado, a gente quer promover o acolhimento, né, do outro, a gente quer acolher, em alguns momentos, né, a gente quer muito ajudar, a gente quer estar próximo, a gente gosta, se sente feliz, né, de poder fazer esse movimento, né, de que o outro também se sinta dessa forma, se sinta cuidado, se sinta feliz, se sinta bem, né, ele perceba, né, que a gente se importa com ele, né. Agora, na relação estabelecida pelo controle pessoal, o que existe é muita rivalidade, né, muita competição, muita intolerância,
tolerância, né? A gente passa a invalidar o outro, né? Porque assim, a gente não tolera aquilo que ele é, né? A gente tece críticas ferozes, né? Sobre o outro, sobre o jeito do outro ser, sem levar em conta, né? Que a construção daquela pessoa, daquele lugar, né? Daquele objeto, passou por todos esses componentes ao longo da vida, né, por esses fatores. Então, assim, ela é uma pessoa com todos esses componentes por determinados fatores, né, genéticos, ambientais, familiares, personalidade, né, mais adiante na vida algumas escolhas, né, então, se eu não tolero, né, aquele outro daquela forma, né, com aquilo que ele pode me oferecer naquele momento, talvez querer modificá-lo, querer moldá-lo, não é a melhor forma de demonstrar amor. Né? No amor a gente, mesmo entendendo, né, que tem coisas no outro que eu não tolero, né, que eu tenho alguns limites, eu posso olhar para aquilo, né, para aquelas situações e respeitar, aceitar que ele é daquele jeito, né, e que eu tenho esse desejo, né, de amá-lo, de cuidá-lo, né, de demonstrar afeto, confiança, tolerância, né? E agora o movimento, né, para a mudança precisa partir do outro, pessoal, né? Então tem mais um mito aí por trás que é daquele assim, eu amo demais aquele outro, né? Então eu posso mudá-lo. A pessoa muda pelo amor, né? A gente muda pelo amor, mas a gente muda muito mais, né? Muitas vezes, se a gente for olhar das coisas, né, que impactam mais a vida das pessoas, as pessoas mudam muito mais pela dor do que pelo amor. Né? Porque vejam, né? Uma pessoa ela pode ser extremamente amada, cuidada, respeitada, e ainda assim ela pode não mudar características que ela tem. Né? Nós falamos lá no episódio do narcisismo, né, que o narcisista ele não reconhece esse componente afetivo, né? Ele não tem essa conexão emocional, né? Ele está com o outro por um objetivo, ele tem algum objetivo ali por trás, né? Então as pessoas que estão se relacionando, né, com uma pessoa que tem esse diagnóstico, geralmente elas amam, fazem, e elas dizem, não, eu tô com ele porque eu amo, eu acho que ele pode mudar, eu acredito que ele vai mudar, né, e aquilo se torna, né, uma relação tóxica, adoecida, né, e muitas vezes de violência grave, né, e assim, de deterioração da saúde mental, né, dessa pessoa, porque o outro vai mudar né, se ele vê que ele tem um benefício em mudar, nesse caso, né? E de forma geral em todas as nossas relações, né? Nós só mudamos, pessoal, né? A gente só muda o jeito da gente ser, da gente se comportar e da gente pensar quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento, de avaliação interna, de conexão. A gente está conectado, né, com a gente, com as coisas que a gente faz, com as coisas que a gente gostaria de fazer e principalmente com os nossos valores. Então a mudança tem que gerar, né, em nós seres humanos, ou uma punição ou um reforço, né? E muitas vezes a mudança por punição, ela não é legal, né? Porque ela também deixa marcas. Mas a mudança, né, por reforçamento positivo, ela passa por a gente enxergar um motivo claro, né? Um reforço positivo no sentido assim, eu vou ter uma recompensa boa ao final, né, disso daqui. Então, assim, mudança é demorada, é duradoura, é longa, é constante, tá? É como a emoção do amor, é dinâmico. Então, para o amor existir, ele precisa ser nutrido, né? Porque senão ele desempenha essa função de conexão, de ligação, mas ele passa, né? Se a gente não tiver comportamentos, ações que vá nutrindo esse amor, né, ele passa. E muitas vezes ele se transforma, ele deixa de ser um amor romântico para ser um amor de companheirismo, para ser um amor fraterno, né, para ser um amor de coleguismo. Então, assim, não é que o amor ele existe só de uma maneira, né? Então, tem pessoas que me procuram e dizem assim, olha, eu tô com meu companheiro, né, há tantos anos, eu gosto muito dele, né, eu amo ele ainda, mas não é como antes, né, com essa dúvida, mas será que isso de fato é amor? Ah, vamos entender dentro dos seus pensamentos aí, né, daquilo que você acredita, o que é amor, né, daquilo que são as suas questões, a questão do outro, mas muitas vezes a dúvida surge assim, ele não é daquele jeito, naquela intensidade, né, eu não tenho mais um sofrimento né, assim, eu não sofro mais quando algumas coisas não acontecem. O amor tem esse potencial de transformação,
né? Ele vai se transformando em alguma coisa. E ele pode se extinguir, ele se extingue para determinado objeto, pessoa, né? O meu amor por alguém pode se transformar e não ser mais amor, né? Ele pode ser uma relação de respeito ali, mas não de amor. Pode ser uma relação relacionada à raiva? Pode, né? A gente vê isso muito, né? Pessoas que se amavam demais, no meio dos relacionamentos as coisas vão pegando fogo ali e acaba tendo um término ou não, né? E aquela relação tá mantida ali, né? Pela raiva, pelo ódio, pelo desprezo, pela falta de confiança, de cuidado, né? E muitas vezes quando elas se rompem, pelo nojo, né? Então a pessoa diz, antigamente eu amava, agora eu tenho nojo, né? Nojo naquele construto moral ali, né, mais social. Então veja, né, mas o amor, eu deixo de ter essa emoção, né, em mim? Não. Todos nós temos esse potencial, né, porque o amor é uma daquelas energias que nos movem para a ação, né, ela é uma das que tem o maior potencial de mudança, tá, da humanidade. Então o amor, ele tem esse potencial. Então não é porque eu deixei de amar alguém, alguma coisa, que eu não consigo, não vou mais poder amar nada ou outra coisa. Eu não vou ter mais aquele potencial de amar, né, de me conectar, de querer cuidar de alguém, não. Né, isso é um equívoco. Então assim, né, então vamos pensar em algumas coisas, né, relacionado a um amor saudável. Quando há, né, essa troca de um amor saudável, né, em qualquer tipo de relação, o que a gente percebe é que há uma assertividade na comunicação, na resolução de problemas, né? Existe espaço dentro dessa relação para divergência, né? Existe espaço para eu tolerar a diferença do outro, a opinião do outro, né? Esses componentes que fazem parte daquela outra pessoa, né? E a forma como a gente se comunica sobre essas diferenças que aparecem, né, é uma comunicação mais assertiva, mais ponderada, né, ela não fica naquele joguinho, né, de passividade, agressividade, aquela comunicação, né, entre linhas, não, é uma comunicação assertiva, eu posso me expressar, o outro pode se expressar, a gente pode não concordar, mas a gente abre espaço para que isso apareça, né? A gente tolera, a gente deixa aquele ambiente sempre favorável para que essas coisas possam aparecer, né? Porque o outro se sinta à vontade, ele confie, né? Lembra que a confiança é um aspecto ali do amor? Ele confie que ali naquela relação, né? Ele vai cuidar, ser cuidado, então ele vai falar de uma forma cuidadosa, ele também vai se colocar nessa posição de ouvir, né, de forma cuidadosa. No amor saudável, pessoal, não existe espaço, né, para felizes para sempre, né, isso aí é um mito, né, então eu acabei de dizer que existe conflito, existe diferenças que podem gerar emoções que a gente considera desconfortáveis, desagradáveis, mas isso não quer dizer, né, que ali não há amor, não há reciprocidade, não há troca, cuidado, tá? Outro mito que a gente vê bastante, né, que impede que as pessoas tenham um amor saudável, é de que assim, a gente só ama uma vez na vida. Eu já amei alguém, nunca mais eu vou amar ninguém, né? Outro assim, vou em busca da minha alma gêmea. Em busca, como assim, gente, em busca da alma gêmea, né? Isso não quer dizer que você precise se relacionar, né, e ficar com aquela pessoa para o resto da vida, mesmo aquilo não sendo saudável para ninguém, né? Já não existindo mais essa complexidade aí, né, na relação. Mas isso não quer dizer também, né, que se eu tenho uma ideia do que é amor e eu tô buscando isso no outro, porque eu não vi em mim, né? Eu não vi isso em mim, eu não tenho isso em mim, eu fico buscando no outro, eu fico com essa sensação de que assim, eu ainda vou encontrar minha alma gêmea, aquela pessoa que me completa, né? Que é a minha outra metade. Então assim, aí é o componente ideal para a frustração, para o sofrimento, né? Para que essas crenças que a gente tenha, né? De merecimento, de conceito, né? Vão se deteriorando, porque agora existe sim espaço para a gente amar, né? Para a gente buscar o amor, né? Mas é esse amor completo, né? É esse amor nas relações de forma geral. Outro mito, pessoal, que eu acho que complica bastante é assim: quem ama faz tudo. Não tem como, né? Se eu amo, eu tolero, né, a diferença no outro.
eu respeito, eu cuido do outro, né? Eu confio no outro, eu tenho essa conexão com o outro, mas antes disso eu tenho tudo isso comigo, né? E eu também tenho os meus limites, os meus pontos, né? Que para mim são intransponíveis ali, né? Que eu não posso deixar o outro passar. Então, assim, não dá pra gente fazer tudo pelo outro. Não tem como, né? Não tem como, né? Ah, e esse amor incondicional? Não tem amor incondicional. Não tem amor incondicional. Né? Em muitos momentos da vida, né, um bebezinho, ele precisa desse cuidado, né, do outro, de afeto, de trocas, porque, né, ele não nasce com todas essas habilidades aí desenvolvidas, né? Se a gente pegar um bebezinho e deixar ele ao relento, ele morre, né? Porque ele precisa de alguém para ser alimentado, cuidado, né, de afeto, mas a gente ama, né? Mas a gente também tem coisas que a gente não tolera no outro. Né? Eu amo os meus filhos, eu amo meu marido, meus pais, os meus irmãos, né, os meus amigos, mas não é porque eu amo que eu vou tolerar tudo, né? Eu amo demais meus filhos, mas eu tenho que tolerar, eu tenho que respeitar, que eles precisam sair de casa, que eles vão se relacionar com outras pessoas, né? Que eles têm desejo, que eles gostam de coisas que são diferentes das minhas, que eles têm outras opiniões, né? Então, assim, se eu amo condicionalmente, ou acredito, né, que essa troca de amor incondicional é um fazer pelo outro, eu fazer tudo pelo outro, não é, né? Pelo amor, passa todos esses fatores, tá? E se a gente for falar um pouquinho, né, de amor patológico, né, é esse amor, né, que não faz bem. Não faz bem pra gente, não faz bem pro outro. A gente começa a ter essa percepção, essas emoções que a gente está nutrindo pela outra pessoa já não está nos fazendo bem, né? Então a gente está falando aí de um relacionamento que adoeceu, de um relacionamento tóxico, doente, né? Eu falei também de relações de amizade, né? Amizades tóxicas em um outro episódio, e lá eu falo um pouco sobre isso, né? Sobre essas relações que muitas vezes, né, a gente tá ali, né, nessa conexão, né, nesse cuidado com o outro, nessa troca, mas a gente não tem isso, nessa reciprocidade, né? A gente não se sente seguro, que a gente possa confiar naquele outro. A gente fala, não, eu gosto dele, né? Mas, então, é porque essa relação tá adoecida, pessoal, né? Aí não tá tendo esse componente do amor recíproco, saudável, tá? Então, se existe sofrimento, né, nessas trocas, é porque de alguma forma, né, essa relação tá adoecida, tá? Ela tá ruim. Isso tem a ver também, né, pessoal, essas trocas que a gente faz com o outro nas relações, tem muito a ver com alguns componentes, né? E se a gente for olhar ali na terapia cognitivo-comportamental, né, pegar essa evidência, por essa luz aqui, a gente vai ver como é que o Beck, né, o Aaron Beck, que é o teórico aí que desenvolveu a terapia cognitiva, ele pensa sobre essas questões, né? Que existem vários componentes, né? Nisso existem as nossas esquemas, as nossas crenças, né? Os nossos comportamentos, pensamentos, os nossos repertórios, né? Aquilo que a gente tem de repertório para lidar com as situações, tá? Então, tudo isso junto, tudo isso relacionado, né? Fazem com que a gente tenha as nossas emoções ativadas. Tá? Então, assim, a depender de todos esses componentes, as nossas emoções se ativam de determinada forma, né? Elas podem se ativar mais, elas podem diminuir, né, em intensidade, elas também, né, podem despertar na gente esses esquemas e essas crenças, tá? Então, assim, a ativação das nossas emoções passa por esse lugar, tá? Dos nossos esquemas, das nossas crenças, das aprendizagens que a gente trouxe ao longo da nossa vida, tá? E desses repertórios que a gente tem para construir aí relações mais saudáveis. Então, hoje eu trouxe um pouquinho, né, o amor sobre esse ponto de vista, né, com essa luz do conhecimento científico em relação ao amor, né? E eu queria acrescentar, né, que eu acho que, assim, eu falei um pouco disso aqui o tempo todo, né, uma pitada aqui pessoal, que amor, de fato, né, é o valor. Amor é crença, amor
né? A crença, eu digo esses componentes aqui que eu falei agora, mas o amor, né? Ele também é composto por comportamentos. Né, assim, a expressão do amor, né, ela está muito nos nossos comportamentos, que estão baseados nas nossas crenças, né, e que estão baseados nos nossos valores, né. Então, para que a gente possa se amar e amar ao próximo, né, a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender, né, da onde está vindo, né, essa ativação emocional, o que eu penso sobre as coisas, o que eu penso sobre mim, a minha capacidade, né, de lidar com as situações, com as pessoas, com as diferenças, né? Então, assim, tá muito ligado ao amor. É como uma plantinha, né? Se você não regar, não cuidar, ela morre, né? Ela seca. E o amor é igual. O nosso amor, né? É próprio e também o amor, né? Para as pessoas, para os lugares. Porque se a gente não cuida do nosso ambiente, ele apodrece, ele estraga. Se a gente não cuida do nosso trabalho, se a gente não vai lá pesquisar, conhecer, estudar, isso é um jeito também de cuidar, né? Na psicologia eu digo que, assim, eu consigo expressar demais esses valores, né? Eu falo sempre que eu tenho um valor que é ajudar, cuidar e amar, né? E estudando mais, né, sobre o amor, né, com essa percepção à luz da ciência, eu vejo, né, que eles estão condensados numa coisa só, né? E que esse valor de amor, ele é muito importante para mim. E eu consigo fazer um pouco disso, né, dentro da minha prática clínica, com as pessoas, com a minha profissão de um modo geral, né? O cuidado que eu tenho com a minha profissão, o meu estudo, a dedicação, as pessoas, né, os lugares, os ambientes onde eu estou me relacionando, né, profissionalmente. Então, veja, né, amar é muito mais do que o amor entre pessoas, né, amar a si, amar ao próximo, aos lugares, a profissão, os negócios, né, essa coisa da gente estar inserido num sistema muito maior. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, entendido, né, sobre essa perspectiva, essa vertente do amor, né, à luz da ciência, e é assim que a gente olha o amor, né, dentro do consultório, né, das sofrimentos relacionados ao amor ou não, da construção, né, de relacionamentos afetivos, amorosos e consigo mesmo de amor. Tá bom? Então, um beijo e até o próximo episódio.